1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Cefas, e ainda outro: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também os da família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, conceda-nos o teu poder e a tua sabedoria, que é o Cristo crucificado, nosso Senhor e Salvador. Quebra-nos, ó Deus, destrua os nossos ídolos pelo martelo poderoso da sua palavra, que ela frutifique e não volte para ti vazia, pois isso é impossível, mas que ela venha dar frutos no solo do coração de cada um de nós, e que assim, na nossa frutificação pela cruz, o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o texto diante de nós é um dos textos mais importantes para a igreja desses 2000 anos. A igreja tem se debruçado e reafirmado a beleza e a exaltação do que Paulo está dizendo aqui, logo na abertura, no primeiro capítulo da sua carta aos Coríntios. Por exemplo, os pais da igreja, aqueles que eram perseguidos, afirmavam e recitavam esse texto, mostrando que eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando a verdade da crucificação de Cristo, e por o mundo não entender e odiar essa mensagem, o mundo estava então perseguindo eles de volta. Mas por outro lado, os pais da igreja, que estavam tentando fazer uma defesa da fé, os pais apologetas, eles citavam esse texto, mas diziam: olha, Paulo não é contra todo tipo de sabedoria e de conhecimento, mas ele é contra um tipo específico de conhecimento. Então existe um diálogo, porque lá em Atos 17 Paulo cita os filósofos, ele cita os poetas gregos, ele é muito versado nisso, e ele cita até com uma certa aprovação e reformulando isso. Na Idade Média, homens como Bernardo de Claraval e Francisco de Assis citavam esse texto para centralizar, primeiro, a vida devocional deles,
oração, meditação, busca pelo Senhor, os jejuns, toda a espiritualidade ali era baseada em 1 Coríntios 1, era baseada na cruz de Cristo, era uma espiritualidade cruciforme, e também levavam esse texto para a liturgia da igreja, pelo menos em alguns contextos, onde o culto era centrado aqui na loucura da pregação. Na época da Reforma, Lutero deu muita importância a esse texto, mostrando que para Paulo ele tem uma teologia da cruz contrária a uma teologia da glória. Então para Paulo a igreja não tem que ser pomposa, rica, mostrar poder social e político. A igreja precisa ser humilde e moldado também pela cruz do nosso Senhor Jesus. E na Idade Moderna, um teólogo como Jürgen, luterano alemão, Eberhard Jung, ele vai dizer que essa passagem de 1 Coríntios, ela é a crítica mais avassaladora ao pensamento moderno, que começa com René Descartes dizendo: penso, logo existo, e portanto estabelece a existência humana no fundamento da nossa racionalidade, enquanto o Evangelho fala que nosso fundamento todo é uma cruz, é o Senhor crucificado, nosso Senhor Jesus. Mas voltando para os pais da igreja, o que esse texto está ensinando para nós? Paulo está dizendo o tempo todo: olha, o Evangelho é contra a sabedoria. O Evangelho, se eu falar sabedoria humana, eu vou esvaziar o significado da cruz de Cristo. Existe um contexto muito específico aqui, irmãos. A igreja de Corinto, uma boa parte do Império Romano, influenciado pelo pensamento grego que veio antes dele, tinha lá um pessoal que eram chamados de sofistas. Os sofistas eram um pessoal itinerante, tipo pregador itinerante hoje em dia, que iam de cidade em cidade propagando a sua doutrina, a sua filosofia, aquilo que eles tinham de conhecimento, e em troca eles recebiam dinheiro para isso. O pessoal gostava do discurso deles, e se quanto mais gostasse, mais dinheiro eles recebiam da sua retórica, da sua oratória, de todo o seu discurso pomposo. E para os sofistas existe uma dicotomia, uma separação entre o conteúdo e a forma da mensagem. Para o sofista é mais importante a forma, ou seja, o modo como a mensagem ela é entregue. Quanto mais pomposo, quanto mais palavras difíceis, quanto mais diálogo com a filosofia, por exemplo, quanto mais as pessoas ficarem arrebatadas com o discurso deles, melhor. E o conteúdo dentro dessa forma não importa. O que vocês quiserem ouvir e estiverem dispostos a pagar, eu vou falar com um floreio absurdo, e vocês vão ser arrebatados pelo meu discurso. Então eu vou falar sobre qualquer coisa. Então não importa verdade e mentira, não importa valores absolutos e objetivos. Tudo o que importa é o prazer estético do discurso, o prazer emocional da pregação deles. E isso estava enraizado na mentalidade dos coríntios aqui nessa igreja. Então Paulo está batendo nessa mentalidade pagã, nessa mentalidade pecaminosa, que tem como seu máximo esse grupo de sofistas, mas estava presente em toda a sociedade romana da época. Então Paulo está batendo nessa mentalidade, enquanto está causando divisão, está causando escândalos no meio da igreja de Corinto. E é isso que nós vamos ver essa manhã, com a graça de Deus, nesses 3 parágrafos que Paulo une aqui em uma só unidade. Verso 10 ao 17, Paulo vai dizer que os coríntios estavam perdendo a percepção da centralidade da pessoa de Cristo. E ao perder a percepção da centralidade da pessoa de Cristo, ou seja, quem Jesus é, e adotar uma visão de mundo pagã, o que estava acontecendo? Primeira coisa, o problema é identificado aqui no verso 10 e 11, o problema da divisão, o problema do cisma da igreja, o problema do desacordo, da desarmonia, das divisões, das facções que estão começando a surgir nessa igreja, inclusive parte da prática sofista. Para os sofistas, quanto mais dividido, melhor. Quanto mais dividido, mais eu sou do grupo de Sócrates, sou do grupo de Platão. E isso dava uma certa polêmica, e isso gerava um certo interesse, e isso levava o pessoal a ouvir e pagar os caras falando lá. Então quanto mais dividido estava, já que não existe uma verdade absoluta, tudo que importa é o discurso. Se eu entrar num debate com qualquer um que seja, todo mundo vai se interessar pelo debate em si, eu vou ter minha audiência, e quanto mais divisível, quanto mais polêmico, melhor.
E essa mentalidade entra na igreja de Corinto. E esse problema da divisão, da facção, começa a formar grupos dentro da igreja. Verso 12 diz assim: o que quero dizer com isso? O problema do verso 10 e 11 é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. E outros, pior ainda, o grupo pior da igreja, que se chama melhor: eu sou de Cristo. Então eles estavam dividindo a igreja com base na personalidade dos seus líderes. Então Apolo, o grande orador da igreja primitiva: eu sou do grupo de Apolo. Pedro, o apóstolo principal dos 12: não, eu sou do grupo de Pedro, imagina, estou ligado lá com a igreja de Jerusalém. Não, Paulo foi que fundou a igreja aqui em Corinto, eu sou do grupo de Paulo. Não, esses caras aí, eu sou do grupo de Cristo, eu sou melhor que vocês. Divisão por personalismo dentro da igreja. Isso é absurdamente ridículo. Todos nós, como lemos disso, falamos: mas que coisa mais horrorosa. É como se nossa igreja tivesse um grupo aqui mais incisivo e fervoroso, dizendo: eu sou do pastor Paulo Júnior. Aí o grupo lá do fundo, dizendo, um pouco mais prolixo: eu sou do grupo do Josemar Bessa. E o outro grupo, um pouco mais tranquilo: eu sou do grupo eu sou do pastor Nicodemos. É tão ridículo quanto isso. Esse é o nível da coisa horrorosa aqui, do escândalo aqui da divisão. Mas o que está por trás disso é uma mentalidade pagã que não está percebendo quem Cristo é. Porque o remédio para isso é o verso 13 ao 17. Por acaso, Paulo vai perguntar: Cristo está dividido? Esse é o ponto. Se há divisões na igreja, a igreja está entendendo errado quem Jesus é. Se existem facções na igreja, em uma igreja local, nós estamos tendo uma cristologia deturpada, uma noção deturpada de Jesus Cristo. Cristo não pode estar dividido. Cristo é sempre uma pessoa, um corpo, 100% Deus, 100% homem, duas naturezas, duas essências, mas uma pessoa. E Paulo está dizendo que a unidade da pessoa de Cristo é o que forma a unidade da igreja, não apenas a nível cósmico, a nível universal das eras, mas no nível local das igrejas. A igreja de Corinto estava dividida, e Paulo disse: vocês estão tendo uma cristologia deturpada. Cristo não pode ser dividido. E toda a crise da igreja nesses 2000 anos tem uma raiz numa deturpação da cristologia, uma percepção errada de Cristo, uma ênfase errada, uma absolutização, um reducionismo de quem Cristo é, ou de fato uma perversão da qual a igreja cai em heresia e deixa de ser igreja. Por acaso Cristo está dividido? Aí você diz: não, é um absurdo você dizer na igreja que cada um está no grupinho de um pastor diferente, um líder diferente. Mas irmãos, o meio evangélico é completamente contaminado por isso. Nós temos nas igrejas evangélicas o que? Grupos dentro da igreja, não agora por personalidades externas, mas por personalidades do próprio grupo, dividido por faixa etária. Então é claro que nós temos diferença nas faixas etárias. É claro que uma criança é uma criança, um jovem é um jovem, um adulto é um adulto, um velho é um velho. Mas quando esses grupos não conversam entre si, aí você tem a divisão. Quando nós tiramos as crianças do culto, por exemplo, está rachando a igreja. Os adolescentes não sabem que os mais velhos não estão nem aí para os adolescentes, e por aí vai. Paulo vai dizer: não, os mais velhos precisam instruir os mais novos têm que andar junto com os mais velhos. A igreja é uma só, não apenas na doutrina, mas a faixa etária não nos divide ao ponto de nós criarmos facções de faixa etária na igreja, a qual nós não conversamos. Nós não podemos dividir a igreja nem pelo dinheiro. Nesse lado é rico, esse lado é pobre, ninguém se conversa. O rico não vai na casa do pobre, o pobre não vai na casa do rico, não sabe nada sobre o outro. Isso também é criar uma divisão da igreja. Isso também é mostrar que nós não estamos conhecendo Cristo como nós devemos. Então a primeira coisa que Paulo vai chamar a atenção aqui é da centralidade de conhecermos a pessoa de Cristo. Cristo não pode ser dividido. Ele tem um só corpo humano, e por analogia a igreja como seu corpo espiritual,
e comunitário não pode ser dividido. Então, a imaturidade dos coríntios, capítulo 1 ao 4 que a gente viu semana passada, Paulo vai dar 4 capítulos com a divisão. Divisão é fruto de imaturidade. E imaturidade vem de casar o seu pensamento com o pensamento mundano. E isso vai te fazer olhar ruim e reducionisticamente para o nosso Senhor Jesus. Cristo não pode estar dividido. E a igreja não pode ser fundamentada em personalismo dos seus líderes. Ninguém pode estar aqui ou em nenhuma igreja simplesmente por causa do pastor, da retórica do pastor, do conhecimento do pastor, dos contatos do pastor, ou o que quer que seja. O pastor deve ser o que está mais lá embaixo no chão, o mais desaparecido, o mais escondido, o mais servo, e não o contrário. A partir do momento que a liderança vira estrelinha, vira estrela, a igreja começa: opa, eu vou seguir esse homem. Não importa o que ele faça, não importa o que ele fale, eu vou reinterpretar as coisas erradas que ele fala, eu vou passar pano para os pecados dele. Mas quando esse homem fala, meu Deus do céu, isso é não conhecer Cristo de fato. Então, verso 10 ao 17, os coríntios estavam perdendo a percepção da pessoa de Cristo Jesus. Verso 18 ao 25, não somente a pessoa de Cristo está sendo deturpada pelos coríntios, e portanto a pessoa de Cristo ela é irredutível à nossa imaginação, ela é indomesticável, não domesticada pelas nossas preferências. Cristo é uma pessoa, e é Ele que se impõe para nós, não é nós que impomos a nossa concepção de Cristo e de Salvador sobre Ele. Nós apenas nos dobramos em fé e adoração. Não apenas a pessoa de Cristo estava sendo vista de forma errada, mas em segundo lugar, a missão de Cristo estava sendo deturpada pelos coríntios. E sobre isso nós temos 3 pontos de Paulo aqui de novo. Cada um desses 3 pontos tem 3 pontos, quase como se Paulo fosse um pastor batista, né? De 3 pontos aqui. Verso 18: a missão de Cristo, ela é trazer o poder e a sabedoria de Deus para nós. Verso 18: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então essa é a missão de Cristo, trazer para nós, aqui nesse contexto de 1 Coríntios 1, o poder de Deus para nos salvar e a sabedoria de Deus para nos salvar. E o grande problema é que todo o mundo não consegue perceber nem o poder de Deus na cruz, nem a sabedoria de Deus na cruz. Então o próximo passo de Paulo aqui, o segundo lugar desse ponto da missão de Cristo, é mostrar que já o Antigo Testamento falava isso. E ele cita Isaías 29:13 aqui no verso 19. Ele diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. É o que Deus está fazendo em todo o Antigo Testamento. Se a gente traçar o tema da sabedoria no Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus está destruindo a sabedoria do mundo. Primeiramente, o primeiro lugar que isso acontece é com José, lá no Egito. Os sábios do Egito não conseguem saber o sonho das 7 vacas magras, gordas, e das 7 vacas magras de Faraó, do governador lá do Egito. Ninguém consegue saber, ninguém tem sabedoria para isso. Quem tem? O rapazinho que está preso lá na prisão. Então chama ele aqui. O hebreu, ele tem sabedoria de Deus para falar o sonho de Faraó. O novo José na narrativa do Antigo Testamento é Daniel. Daniel, mesma coisa que José. José no Egito, Daniel na Babilônia. Nabucodonosor não entende seu sonho, assim como o governador do Egito também não. Nenhum sábio da Babilônia consegue entender os planos de Deus que é revelado no sonho do rei dos caldeus, Nabucodonosor. Quem que pode? Aquele menino, Daniel, aquele jovem, traz ele aqui. Nele está a sabedoria. O que Deus faz nas pragas do Egito? Ao destruir o Egito, lá em Êxodo com as 10 pragas, e ao destruir os falsos deuses do Egito, Isaías 19 vai dizer que Deus estava destruindo a sabedoria do Egito. Ou seja, os sábios conseguiram imitar até a primeira e segunda praga. Depois eles não conseguem imitar mais. A sabedoria do mundo ela tem um limite, e ela não pode com a sabedoria de Deus.
Então o Antigo Testamento todo está mostrando para nós que o mundo caído, a humanidade em pecado, não pode entender Deus, e Deus está ativamente destruindo, desde a queda, a sabedoria pecaminosa, que em outras palavras é a própria astúcia da serpente, ressoando na boca e no coração dos homens aqui. E em terceiro lugar, verso 20 ao 25, Paulo ele vai ampliar o seu argumento. E em primeiro lugar, verso 20 e 21, vamos ver novamente, vai dizer o seguinte: onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. O que Paulo está falando aqui é que, para pegar os versículos ao redor também, é que nem a religiosidade humana, nem a sabedoria humana podem apreender o poder e a sabedoria de Deus. E aqui Paulo está lidando com o ápice da humanidade nesses dois campos: os judeus, o ápice da religiosidade humana. Ninguém foi tão religioso quanto os judeus, por exemplo, os fariseus, por exemplo. Por outro lado, o ápice da sabedoria humana, os gregos. A filosofia que vem depois de Sócrates, Platão e Aristóteles são apenas notas de rodapé em comparação à grandeza do pensamento de Platão e Aristóteles, por exemplo. O ápice da humanidade aqui, na religiosidade e na sabedoria humana. Paulo vai dizer isso: o ápice é tão baixo, é tão pouco, é tão nada, que se juntar as duas coisas, não consegue dar um passo na salvação, não consegue aprender 1 centímetro, uma gota da sabedoria e do poder de Deus. Verso 22 e 23, por quê? Porque estão usando padrões errados. Vamos ler verso 22. Pois, enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Então toda a engenhosidade humana nas obras, na religião e na intelectualidade sofisticada estão usando critérios absolutamente errados, adequados. Uns estão buscando sinais, outros estão buscando discursos sábios de aparência de palavras e sabedoria. Paulo está dizendo: mas nós pregamos Cristo. E quando nós vamos para a igreja contemporânea, isso se entra na igreja como? Olha, nós precisamos ser, e aí o brasileiro ama inglês, mentalidade de colônia, nós precisamos ser seeker sensitive, sensíveis aos que buscam. Então nossa igreja ela precisa abarcar todo mundo. Nós precisamos criar uma liturgia tão elástica, tão ampla, tão sensível, que qualquer pessoa de qualquer âmbito, ao chegar na nossa igreja, vai se sentir confortável. Quer seja uma pessoa mais rigorosa, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, não importa. Nós precisamos ser sensíveis aos que buscam. É exatamente o que Paulo está condenando aqui. Ser sensível ao que busca, ok, vamos mostrar sinais para os judeus, vamos mostrar sabedoria para os gregos. Paulo está dizendo: eu não faço nada disso. Eu sou sensível a uma coisa só: a fidelidade à cruz. E esse é o único meio. Então não é a igreja, a sua mensagem que se adapta aos que buscam lá fora, mas é no ato profético, na pregação da cruz, que aqueles que estão lá fora é o único meio deles serem salvos. E é o único meio deles de fato buscarem a Deus de forma salvadora. Em terceiro lugar aqui dessa parte da missão de Cristo, verso 24 e 25, Paulo vai dizer: mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aqui, irmãos, nós temos o grande mistério de quem Deus é, inacessível ao ser humano por causa da queda,
sendo revelada para nós de uma forma que vira de cabeça para baixo todos os nossos paradigmas, todos os nossos pressupostos, tudo que a gente pensa que é certo e que é poderoso. Quando a onipotência se mostra num homem fraco, destituído, desconfigurado, pendurado no madeiro, zombado, com coroa de espinhos, com um manto ensanguentado, com chicotadas, com uma lança no final, aquele espetáculo ridículo de fraqueza. Paulo vai dizer, é onipotência, é o poder de Deus para nós. E naquele absurdo de ter um Senhor morto, aí está o ápice da onisciência. A sabedoria de Deus é mostrada nesse absurdo. Isso não mostra que o Evangelho é ilógico. Isso mostra que as mentes caídas são ilógicas, são absurdas. Porque aqui nós temos a lógica de Deus ao nos salvar, crucificando seu Filho 2000 anos atrás. Então, em terceiro lugar, somente aquele que é salvo, somente aquele que é chamado por Cristo, consegue vislumbrar com os olhos da fé. Nós cantamos hoje, foi aí pela fé que os meus olhos foram abertos, para contemplar a sabedoria e o poder de Deus. Então, diante da missão de Cristo, que é trazer o poder e a sabedoria de Deus, ao virar as mesas da religiosidade e da sofisticação intelectual humana, nós temos que o mundo não consegue entender isso, e somente consegue entender isso aqueles que tiveram seus olhos abertos para contemplar o Cristo crucificado, e a sua missão é trazer a salvação pela loucura da cruz. E Ele chama cada um de nós a participarmos dessa loucura, pregarmos o Cristo crucificado. Pregarmos o Cristo crucificado. Na sofística, os sofistas vão dizer, não apenas o conteúdo não importa, mas a forma é importante, o modo como a entrega é importante, mas a cosmovisão toda dos sofistas era exatamente o que Paulo está condenando aqui. Era quanto mais poderoso, quanto mais sábio, quanto mais sofisticado, quanto mais rico, quanto mais dinheiro, quanto mais filosofia, melhor. Paulo está dizendo, isso não é nada, isso é um absurdo, um lixo. Cristo crucificado é a única coisa que nos basta. Então a missão de Cristo em morrer por nós, ela é absolutamente incompreensível aos que perecem, mas para nós, pela graça de Deus, é o poder e a sabedoria de Deus. E você não queira mais nada que não esses dois anseios da humanidade, poder e sabedoria, a gente encontra num lugar só, na fraqueza e na loucura da cruz. Terceiro lugar, verso 26 ao 31. Pegando o gancho de que somente os salvos, somente aqueles que foram chamados, entendem a loucura e a fraqueza de Deus, que é o seu poder e sabedoria na cruz, Paulo começa a mostrar o que significa o nosso chamado, o que significa a nossa conversão, e como isso vai minar e destruir o pensamento sofista que estava entrando na igreja de Corinto. Verso 26, primeira coisa que Paulo vai dizer: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que Paulo está dizendo aqui é: a constituição da igreja de Corinto deve mostrar para eles mesmos que a sabedoria deste mundo de divisão não é nada, que os critérios humanos não são nada, e o padrão é outro, o padrão do Evangelho é outro. Então não foram muitos chamados ricos, poderosos, influentes, nobres da igreja. Pense bem comigo, a lógica é essa. Imagine que numa realidade que todos os cristãos, todos, sempre são ricos no momento do seu chamado. Deus só salva as pessoas ricas. Não teria como justificar isso, se não atrelar uma coisa a outra. A riqueza e o sucesso estaria atrelada à eleição
e ao chamado da pessoa. E é isso que todo mundo espera. Deus escolher aqueles que se mostram fortes e ricos, poderosos. Mas quando Deus inverte isso, e na história da igreja, a grande maioria dos cristãos são pobres, são não influentes, não poderosos, isso está mostrando que o critério para Deus salvar é outro. Não é nem a pobreza, não é nem a insignificância, é outro, é a graça, é a própria vontade soberana dele, e portanto está destruindo os padrões humanos aqui de novo. Então o chamado deles, a constituição da igreja, mostra que a sofisticação humana não agrada a Deus. Não importa se você é rico ou pobre, poderoso ou não, político ou Zé Ninguém, nada disso é um critério para você agradar a Deus. E para, portanto, constituir a igreja e os seus membros. Segundo lugar, verso 27 a 29. Leamos aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, Deus destrói os paradigmas humanos, a sofisticação humana, os critérios humanos, para que ninguém se glorie diante dele. Então não há nada em você que moveu Deus 1 centímetro para te salvar. Nada. Nem riqueza, nem pobreza, nem burrice, nem esperteza. Nada. E na verdade, meus irmãos e irmãs, o que Paulo está mostrando aqui é que se Deus chamou você pelo Evangelho, se você está aqui hoje crendo em Jesus, isso quer dizer que você é um insignificante. Olha só, o seu orgulho é jogado lá embaixo. Se você crê em Jesus, Paulo está dizendo aqui, você é um nada. Não sou eu que estou dizendo aqui. Paulo, você é um nada, você é insignificante, você é uma vergonha, você é um absurdo. Em outras passagens, Paulo vai dizer, você é um lixo. Paulo vai dizer, eu sou o lixo do mundo. Olha que maravilha. Você não vale nada, você é insignificante, você não tem nada em você mesmo. Paulo vai dizer, a minha vida passada é esterco. É isso que nós somos, esterco, fezes. Basta o diabo ir lá fazer o número 2, que todo mundo de nós íamos lá cheirar, por assim dizer. Nada, nada, pior do que nada. E é esse o critério, por assim dizer, os piores pecadores, os piores nada. Tem o nada, aí tem os piores que os nada, nós. E aí, portanto, não existe espaço para divisão na igreja. Paulo é tão nada quanto Pedro, Apolo é tão insignificante quanto Cefas ou qualquer outro apóstolo, e todos nós não somos nada, e por isso Deus nos chama para quê? Para que nenhum mortal, nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Então, não importa se você é rico, se você foi para Harvard, se você é inteligente, isso também não é nada diante de Deus. Absolutamente nada. Não importa se você é religioso, se você é moral, se você nunca fez nada errado na sua vida, ou se você é uma prostituta ou um bandido. Deus chama você, e você é um absurdo e absoluto pecador diante dele, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então a causa do divisionismo na igreja, motivado por uma mentalidade pagã, usando critérios que Deus odeia, leva ao orgulho. Eu sou de Paulo, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é não entender a pessoa de Cristo, a missão de Cristo e o chamado de Cristo para nós, que reduz a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Terceiro lugar, depois 3 aplicações rápidas, nós já concluímos. Verso 30 e 31. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor.
Então o que Paulo faz aqui é uma espécie de bumerangue nessa terceira parte do chamado. Ou seja, o chamado de Deus para nós somos chamados para ser salvos, sim, mas quando a gente olha para o que Deus chama que somos nós não encontramos nada, insignificância, pecado. Então para que Ele nos chama? E aí o chamado ele volta para Cristo em si. O Deus nos chama para evidenciar, magnificar, glorificar, exaltar uma única pessoa, Cristo Jesus. Então é como se o pensamento de Paulo voltasse lá para a pessoa de Cristo. Olha, presta atenção, Coríntios, eu estou chamando a atenção de vocês de volta para o que importa. Quando vocês dizem eu sou disso, eu sou daquilo outro, eu sou daquele cara ali, vocês estão perdendo o alvo para que vocês foram chamados, que é Cristo. Cristo Jesus é o alvo, que é Ele que se tornou, Ele é nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santidade, nossa redenção. Colossenses Paulo vai dizer, Cristo é tudo em todos na igreja, para que aquele que se gloriar, aquele que se satisfazer, se satisfaça, se alegre, se glorie em um só lugar, no Senhor Jesus. Você não pode encontrar sua satisfação última no dinheiro, na sua família, no sexo, no trabalho, na fama. Tudo isso é diabólico se você colocar isso no seu coração final. E Deus está destruindo a sabedoria humana, toda a sofisticação intelectual humana, destruindo toda a religiosidade humana e mostrando: nada disso pode satisfazer vocês. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais rica do mundo, mais religiosa do mundo, e você vai ser apenas um trapo imundo de nada. Deus, Ele quer a nossa alegria, a nossa satisfação, e nisso Ele é glorificado quando essas duas coisas se encontram no madeiro, na cruz. 3 aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, se pergunte aqui, ainda no verso 30 e 31, será que Cristo é a sua justiça, a sua sabedoria, a sua santificação, sua redenção? Ou não? E aí você fala, não, Cristo é a minha sabedoria. Deixa eu olhar a sua vida. Quando a gente fala em sabedoria, nós estamos falando no conjunto de conhecimento que vai decidir as suas ações. Qual que é a base das suas ações? Qual que é a base para você levantar pela manhã? Tomar ou não tomar café? Ir para o trabalho? Fazer o seu trabalho direito ou não? Qual que é o seu discernimento nisso tudo? Quando você recebe o seu salário, quando você vai estudar alguma coisa, quando você tem comunhão com alguém, com sua família, com a igreja, com o que quer que seja, qual que é a sabedoria que você está usando para escolher o que você está escolhendo? Sabedoria, ela é muito prática, ela não é conhecimento teórico, ela é como você está vivendo a sua vida. Se é Cristo, você está planejando a sua vida, estruturando o seu ser para Cristo. Agora, se a sabedoria é você mesmo, todas as suas decisões é a partir daqui, da sua cabecinha. E aí é como se você conseguisse andar com a cabeça no chão, com os braços e as pernas para cima. Você não consegue sair do lugar, você só vai ter dor de cabeça, porque é burrice, é loucura de fato. Cristo é a sua sabedoria, Ele é a sua justiça. E aí a justiça falsa das boas obras da religiosidade farisaica, por exemplo, e a sabedoria dos gregos não valem nada. Cristo é a sua justiça, sua sabedoria, a sua santificação. Santificação não é você se tornar mais bonzinho ou mais sociável, necessariamente. Santificação é você se tornar mais como Cristo, como Cristo Jesus. Se pergunte, Cristo é o seu tudo em todos? Se não, você precisa se arrepender, olhar para Ele com os olhos da fé, crer nele, quem Ele é, como Ele se revela nas Escrituras, entender o que Ele fez por você e entender quem você é nele. Segunda aplicação, pergunte o seguinte: o quanto da cosmovisão deste mundo, da visão desta humanidade caída, tem influenciado seus pensamentos?
Se você, ao ouvir essa pergunta, dizer, não, eu não sou influenciado por cosmovisão mundana, é porque você é mais influenciado da visão de mundo mundano. Por quê? Presta atenção. Todos nós somos influenciados pela cultura que nós vivemos. Não tem como escapar. Deus fez a gente ser finito, localizado, temporal, com um começo, num lugar, numa família, com uma linguagem. Você veste a sua roupa por influência cultural. Você fala e pensa em português porque você nasceu aqui no Brasil. Tudo o que você faz está debaixo dessa influência cultural. O ponto é a mentalidade. O quanto da mentalidade caída que você vê gritando pelas janelas, clamando nas ruas a sabedoria deste mundo, está influenciando você. Quer seja teologia do coach, promessas de enriquecer, qualquer coisa que seja, essa mentalidade que você só encontra significado se você se der aos prazeres pecaminosos sexuais. O que está formando a sua visão de mundo? Os coríntios estavam sendo formados pelos sofistas, pela mentalidade pagã, greco-romana deles. Nós temos a nossa. O que Paulo diz em Romanos 12? Renovem a sua mente. Por que a gente precisa renovar a mente, mesmo tendo já a mente de Cristo? Porque sorrateiramente o diabo está gritando para nós o tempo todo. É um grito surdo, a gente às vezes não percebe. Está tentando infiltrar-se na nossa mente, ganhar nosso coração, paralisar a nossa vontade. O quanto isso tem influenciado você? Renove, lave a sua mente dessas porcariadas todas pela palavra de Deus, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Em último lugar, para nós encerrarmos, não perca a simplicidade do Evangelho. Vocês ouviram? Não percam a simplicidade do Evangelho. Nessa mesma carta, Paulo vai dizer lá no capítulo 11: eu temo de que a serpente enganou vocês, para vocês deixarem a simplicidade que há no Evangelho. O Evangelho é simples. Um homem crucificado é a coisa mais simples que existe. Esse é o Evangelho, e é isso que os coríntios estavam perdendo, a simplicidade. Quando eles se aderem à sofisticação dos sofistas, estão perdendo a simplicidade do Evangelho. A gente precisa ser simples em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja. O exemplo máximo para mim, de uma irmã nossa que já encerrou a carreira, já está com o Senhor. Eu tive o privilégio de ser neto dela. A minha avó é um exemplo muito gritante para mim do que é simplicidade do Evangelho. Viveu uma vida muito difícil, muito sofrimento, até onde eu saiba, consiga ver das gerações da minha família, de pai e mãe, ela é a primeira que Deus chamou, e minha avó é um nada. Viveu a vida dela de forma muito simples, foi cabeleireira, por exemplo, foi convertida já velha, pagou uma professora de português particular para ensinar ela a ler, porque ela queria ler a Bíblia por si mesma. E todo dia ela aprendeu a ler de forma muito devagar. Ela passava horas lendo a Bíblia dela, passava horas orando. E eu acompanhei minha avó de perto, eu vi ela a minha vida toda muito perto, e eu nunca vi aquela mulher se gloriar de nada. Eu nunca vi ela tentada a ser rica. Ela era uma excelente cabeleireira, foi a primeira mulher a fazer progressiva aqui na cidade. Ela poderia ter feito uma aposentadoria melhor, por exemplo, mas todo o dinheiro que sobrava, ela ajudava a igreja, ajudava quem precisava, ajudava os filhos, os netos, sem muitas vezes a gente pedir. Não tinha nenhuma, não estava presa à ganância. Absolutamente simples e crente no Senhor Jesus. Nela eu via o poder e a sabedoria de Deus. E deixe-me dizer algo a vocês: o menor dos nossos membros aqui da igreja, se você chegou agora como membro da nossa igreja, sabe muito mais de Bíblia que a minha avó. Só que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus está te dando mais, é para você viver mais a simplicidade da fé no nosso Senhor Jesus.
que nós não percamos a simplicidade do Evangelho, que nos chama a sermos sermos maduros nele. Sim, nós vamos ter uma diversidade na nossa igreja, mas nós somos e nós somos o último, o servo, cada um de nós, porque Cristo, que é o nosso Senhor, morreu na cruz por nós. Amém?